Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, nesse dia 11 de agosto, dia de Santa Clara, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, assunto importantíssimo esse a respeito do perdão. A matemática do perdão no seio da comunidade é de número incalculável. Deus perdoa sempre e nós também devemos perdoar. A oração do Pai Nosso é a expressão firme do perdão mútuo. Perdoai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Pode ser que às vezes cheguemos a pensar que uns merecem menos misericórdia que outros. A parábola do Evangelho de hoje nos mostra que Deus é misericordioso e paciente conosco. Se Ele tem paciência para com nossas faltas, fraquezas e quedas, nós também deveríamos ser sensíveis às fraquezas dos outros. Quem está na escola do Mestre e ainda guarda ódio e mágoas no coração, além de não ter aprendido nada, também não percebeu que atitudes mesquinhas levam a comunidade ao fracasso. Perdoar não é fácil, por isso é uma atitude corajosa e libertadora. E por isso
é bom pedir todos os dias a graça ao Senhor de saber perdoar e perdoar com qualidade. O Papa Francisco tem afirmado: quem não perdoa não é cristão. Forte isso, não? Querido irmão, querida irmã, perdoar, como já foi dito, não é coisa fácil. Não perdoar é uma forma de punição e até mesmo de vingança a quem errou, traiu, decepcionou. Há muita gente que por isso carrega mágoa, ressentimento, ódio no coração. Jesus respondeu a uma pergunta de Pedro sobre o perdão. Contou uma história com muitas verdades. A primeira, todos erramos e precisamos de perdão. Os dois servos tinham uma dívida. Um devia muito, mas muito mesmo, e não teria nunca com que pagar. Outro devia pouco e também não tinha com que pagar. Segunda verdade, apesar de nossos muitos e graves pecados, Deus nos perdoa. E é essa experiência de perdão que nos leva a perdoar nossos semelhantes. Terceira verdade, se não perdoamos, não seremos perdoados. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é perdoar diante de Deus alguma mágoa que guarde no coração. E agora, finaliza assim comigo este momento. Ó Mestre compassivo, teu Pai nos perdoa sem limites. Então nos recomendas que também nós perdoemos sem medida, com a garantia de que somos perdoados à medida que perdoamos a quem nos ofendeu. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 11 de agosto, dia que celebramos Santa Clara, dia do advogado, do estudante, dia da televisão. E temos muitos motivos para rezar por todos, e você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Ezequiel 12, 1 a 12, o texto de Mateus 18, de 21 a 19, também o Salmo 77. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado.
Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí no escuro, carregando a bagagem às costas diante deles. De manhã, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes: Assim fala o Senhor teu Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize: Eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá no escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus sempre quer o nosso bem e desdobra em exemplos e ensinamentos para que percebamos o seu amor por nós e os caminhos que ele nos indica. Mas nem sempre percebemos essas coisas de Deus em nossa vida. Muitas vezes somos insensíveis aos sinais de Deus. Além de termos dificuldade em perceber os seus sinais e ensinamentos, temos dificuldade em perdoar, tornando-nos pessoas de coração duro. Tudo isso nos leva a situações de sofrimento, tais como o exílio, figurado na primeira leitura. Exílio é lugar de sofrimento, de falta de liberdade e de sujeição. Assim, o profeta Ezequiel previu o exílio para o povo de Israel, que havia se tornado um povo rebelde. Deus pede que o profeta proceda como um exilado à vista dele, para ver se percebia que poderia ocorrer o mesmo consigo se não se convertesse da sua rebeldia. Porém, o povo não entendeu o que o profeta fez, nem o que dizia, e continuou em sua rebeldia. Desse modo, com tal procedimento, decretou-lhe a condição de exilado. Deus havia alertado, mas o povo não obedeceu. Desse modo também pode ocorrer conosco quando não sabemos ler os sinais de Deus e não ouvimos o que os profetas de nossos tempos têm a nos dizer. A rebeldia de um povo resulta em consequências para ele mesmo. Mas Deus, por amar tanto, sempre busca ajudar, orientar, proteger, apontar caminhos e procedimentos, mas nem sempre percebemos. Para deixar de lado a rebeldia, temos de começar perdoando e pedindo perdão. É o que nos mostra o evangelho desta quinta-feira. Assim, é de perdão que trata o evangelho de hoje. Pedro se dirige a Jesus e pergunta quantas vezes se deve perdoar o irmão quando esse peca contra nós. Ele se adianta buscando uma confirmação se seriam até 7 vezes. Pedro estava entendendo literalmente o significado do número 7. Não tinha entendido que 7, no sentido teológico, significa plenitude. Por isso, Jesus procura logo ampliar esse número para 70 vezes 7, de modo que ele entendesse que não devem existir limites para o perdão. É preciso perdoar sempre e não apenas algumas vezes. O perdão cristão é ilimitado. Para elucidar essa situação, Jesus conta a parábola do homem que devia para o rei uma enorme fortuna e não tinha como pagá-la. Depois de haver suplicado o perdão dessa enorme dívida, ele é perdoado. Porém, mesmo recebendo o perdão de tamanha dívida, não perdoou o companheiro que lhe devia tão pouco.
Esse é o retrato de nosso procedimento, de nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Deus nos perdoa dívidas enormes, mas não somos complacentes e misericordiosos com aqueles que nos magoaram, com os que têm alguma dívida para conosco. Usamos dois pesos e duas medidas para julgar e ser julgados. Queríamos o perdão de Deus, mas não nos convertemos para oferecer o perdão ao próximo. Vamos fazer um exame de consciência e pensar um pouco sobre isso. Nossos relacionamentos seriam muito melhores se usássemos os critérios de Jesus para perdoar. Ou seja, perdoar sempre, sem limites, mesmo que o pecado contra nós tenha sido de extrema gravidade. Se o outro pedir perdão, não podemos negar a ele esse perdão, senão estamos agindo como esse empregado perverso e cruel, e também não merecemos o perdão de Deus. Que possamos, querido irmão, querida irmã, exercitar o perdão em nossa vida. E isso só será possível se percebermos a presença de Deus que caminha conosco. E se, enquanto comunidade cristã, formos para nossos irmãos um reflexo da presença divina. E isso só se dará se houver perdão em nossas relações. Quando existe o perdão entre as pessoas, as rebeldias têm um fim. E assim evitamos muitas formas de contendas e exílios em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, torna-me precavido contra o rigorismo de quem se julga no direito de punir os irmãos, esquecendo-se do dever de perdoar sempre e de coração. Amém. Como foi dito no começo, hoje é dia de Santa Clara. Santa Clara, nascida em Assis, Itália, em 1193, abraçou o ideal de São Francisco de Assis, tornando-se fiel discípula e com ele fundou a segunda ordem franciscana, as Irmãs Clarissas. Exerceu seu encargo de guia e mãe mais por virtude e santidade do que por ofício, pois passou a camada mais da metade de sua vida. Fez de seu sofrimento uma oferta agradável ao Senhor. A Eucaristia era a sua fonte de vida. Venceu sua etapa terrena em 11 de agosto de 1253. Encerrando este momento, façamos esta oração. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.